Olá, Saúde em Foco no ar. Vamos falar sobre saúde e qualidade de vida? O tema do nosso programa hoje é a dificuldade escolar entre os adolescentes. É mais comum do que a gente imagina. A estimativa é que 50% dos estudantes brasileiros sofram na escola. Não conseguem aprender, não tiram nota, não passam na prova, não passam de ano e se chegam à faculdade também continuam vivendo momentos ruins quando se fala em estudo. Então é um assunto muito importante que a gente deve tratar porque envolve aí ansiedade, angústia. E quem vai conversar com a gente sobre isso, vai explicar como é todo esse cenário e principalmente as dicas para ajudar tanto família e escola e principalmente o adolescente, é o psicólogo, o Rafael Pierini, que gentilmente aceitou o nosso convite do Saúde em Foco para bater esse papo. Rafael, seja bem-vindo ao Saúde em Foco. Obrigado, Jack. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar aí sobre adolescência e aprendizagem. Correto. Rafael, a escola não é nada fácil para ninguém. Numa idade como na adolescência, que é uma fase aí bem delicada, esse cenário realmente de 50% dos estudantes brasileiros, ele é perceptível mesmo? A gente tem muitas dificuldades ali na adolescência, né? As questões hormonais, as questões sociais, a questão da briga pela independência com os pais. E no meio disso vem a escola. Né? A escola que aí a gente principalmente pensa no ensino médio, uma época de muitas matérias, novos conhecimentos, alguns conhecimentos bem pesados, né? Eu não sou muito bom em exatas, né? Então eu sofri um pouquinho. E além disso vem a questão da escolha profissional. Então, às vezes, o adolescente ele já caminha com alguma dificuldade na escola, sua vida escolar toda, mas no ensino médio, pela pressão, pela ansiedade, pelo aumento da dificuldade pelo vestibular e tudo mais, isso eclode e a gente encontra, sim, bastante dessas dificuldades sim, nos nossos consultórios e no dia a dia. Essa fase da adolescência, bom, vamos caracterizar a adolescência, é de que idade a que idade que a gente... Adolescente tem algumas variações, né, mas a gente pode pensar que entre 13 e 23 anos, mais ou menos, né, então pegaria ali até a faculdade. A faculdade, né, e essa é uma fase de descobertas, do luto da infância, estou deixando aquele corpo antigo, eu estou indo para um novo desafio, a cobrança de, agora você é alguém na vida, você tem que ser alguém na vida, é muito grande do adolescente. A gente tem muito esse problema de querer ser alguém na vida. Então, a gente tem esse luto da infância, alguns resistem, né? Então, a gente vai encontrar pessoas com 13 anos super infantilizadas ainda, com dificuldade de sair da infância. E, paralelamente a isso, conforme vai avançando a idade, a questão da independência gera muito conflito, geralmente com os pais, porque as ideias começam a não bater. Os pais também se sentem inseguros porque estão perdendo o controle sobre os filhos, né? Os filhos saem, não se sabe que hora que chega, muitas vezes, não se sabe com quem está, drogas, álcool, né? E isso acaba assustando bastante as famílias nessa época. E também tem muito, né, como você estava falando, a pressão por ser alguém na vida, né? A questão ainda do alto desempenho escolar é muito atrelada ao sucesso profissional e o sucesso profissional ao dinheiro e ao dinheiro como sucesso na vida, né? A gente, conforme a gente vai vivendo e amadurecendo, a gente vê que não é bem assim, né? A gente gosta de dinheiro, gosta de conforto, mas entende que é muito mais do que isso. Só que o adolescente, ele acaba, às vezes, tendo uma visão limitada, até por imposição da família. Essa nossa conversa é bem para a gente tentar encontrar um ponto em comum, né? Da expectativa do pai e do que o aluno realmente, o estudante, o adolescente tem a oferecer e pode chegar. Como que a psicologia explica o que é a aprendizagem? Não é algo simples. Como é que o nosso cérebro absorve conhecimento, aprende? Eu tinha minha professora, né, lá em Campinas, na Unicamp, ela sempre falava que aprender era uma das coisas mais difíceis que existem, né? Porque para a gente aprender, a gente tem que estar bem socialmente, emocionalmente, neurologicamente, psiquicamente. Aprender vai ser uma maneira, mais ou menos assim, de absorver os conteúdos que a vida vai te oferecendo, tanto os escolares quanto os não escolares. E esse conteúdo ele tem que gerar uma modificação na sua vida, né? Então essa modificação vai criar memórias, vai criar procedimentos no seu cérebro, né? E a partir dessa modificação, esse aprendido vai impactar na sua vida de alguma maneira. Sua vida será diferente a partir deste aprendizado. A aprendizagem ela é repetitiva? O nosso cérebro tem que ter a repetição?
Existem algumas estratégias para a gente aprender. Uma delas é a repetição. Então, eu leio, releio, faço um exercício, que geralmente é o padrão que a gente vê nas escolas, né? Mas tem uma outra questão muito importante para se aprender, que é viver aquilo que você tá vendo ali na escola ou no seu dia a dia. Então, quando você tem um conteúdo e você aplica esse conteúdo, vai ficar muito mais forte e será melhor lembrado e melhor usado na sua vida. Sim. Agora, quando a gente pode diferenciar que há uma dificuldade de aprendizagem por fatores externos e fator interno, por algum distúrbio ou vários distúrbios? Isso. Os distúrbios de aprendizagem, como a dislexia, que é o mais conhecido, e a descalculia, né? A dislexia seria um problema para ler e escrever, né? Neurológico, e a descalculia seria um problema com a matemática também, baseado no sistema nervoso. Geralmente, a dislexia, a descalculia, que seriam esses distúrbios, eles vão acompanhar a criança ou adolescente a vida toda dele. Então, não será um fator que vai começar no 5º, 6º ano. Vai vir desde o primeiro com uma dificuldade de alfabetização e tudo mais. Além disso, os distúrbios, eles teriam um impacto muito maior, né? Não seria uma preguicinha, não seria uma falta de organização. Seria, mesmo diante de muito esforço, vem o fracasso. Então, eu me esforço para ler, eu me esforço, e mesmo assim tem uma leitura muito ruim, uma decodificação muito baixa, né? Agora, as questões externas, aí vem, né? Da organização familiar, do horário dos estudos, o controle de celulares e videogames, né? Esse está sendo um problema, acho que, geral. O celular, assim, a coisa que a gente mais ouve tirei o celular dele, ficou de recuperação. A maior punição hoje em dia é você tirar o celular. E a questão social também, querendo ou não, né? Muitas escolas, as crianças, os adolescentes ficam o dia todo na escola. E aí, às vezes, ali, quer conversar um pouquinho mais, quer dar uma voltinha, foge de umas aulas, né? Só que aí, quando é uma dificuldade externa, geralmente são coisas mais pontuais, né? E vai existir uma mudança meio repentina. Ele era um aluno bom ou médio e, de repente, caiu muito, né? E quando é um distúrbio, geralmente isso acompanha, esse fracasso escolar acompanha muito tempo. Se é por fator externo, de momentos, então é fase que passa. Passa, mas né? Há um prejuízo naquele momento. Sim, vai ter um prejuízo, né? Às vezes um efeito dominó. Se eu perco um conteúdo que vai ser importante para outros conteúdos, eu perdi o básico, perdi o alicerce aí da minha casa, que vai ser o aprendizado. Então, nem sempre é recuperável. Os fatores externos tendem a passar, mas também envolve, dependendo desse fator, o esforço, né? Sim. Tem alguns que por N fatores de vida não querem estudar, não gostam de estudar, e aí, se não mudar essa vontade, não aprende. Agora, outros fatores, como crises de ansiedade, uma perda de um familiar que gerou um luto, isso tende a passar sim. E como que, então, a psicologia pode ajudar pais, escola e também alunos? Vamos falar primeiro desses que têm fatores internos, distúrbios. Como que vocês ajudam? Quais as ferramentas que existem? Isso. Os distúrbios de aprendizagem, eles exigem modificações na estrutura da aprendizagem, né? Eles exigem apoio. Então, por exemplo, a dislexia, o que um psicólogo vai trabalhar com a dislexia, né? Que é um problema neurológico para ler e escrever. A gente vai trabalhar questões de atenção, porque mesmo que não seja diretamente um problema de atenção, a atenção está diminuída nesses quadros. Então, a gente vai ter atividades que estimulam a concentração e a atenção. Vamos estar trabalhando as questões de planejamento, de raciocínio daquela pessoa. Tem uma outra intervenção, que não é o psicólogo que faz, que é muito importante na dislexia, por exemplo, que é a fonoaudiologia educacional, que vai trabalhar com o probleminha da dislexia, né, diretamente. E, paralelamente a isso, talvez que seja o mais importante, a gente vai trabalhar autoestima, ansiedade e a família. Porque é muito comum essas crianças que têm o distúrbio mesmo, tem algo neurológico que impede elas, serem taxadas de preguiçosas, burras, né? A família ser extremamente punitiva, né? Então, a família está exigindo algo que ele não pode oferecer e isso faz com que ele se sinta menor, se sinta inferior e acaba tendo repercussões em outras esferas da vida. Bom, é necessário ter um diagnóstico para tanto afastar se há distúrbio interno, né? Ou se não há. Mas quando vocês dão um diagnóstico, tem dislexia, descalculia, TDAH... Isso já não embute, já não coloca a autoestima, principalmente do adolescente, lá embaixo? Como é que vocês trabalham isso? Já que eu tenho isso, não tem mais jeito, eu não vou aprender mesmo.
Geralmente, o diagnóstico, ele acaba nem sendo tanta surpresa, mas na maior parte das vezes é um alívio. Saber que tem algo que te faz, de fato, te segura a aprender. Alguns ficam muito frustrados, principalmente quando tem a necessidade de intervenção medicamentosa, né? A gente tenta lidar demonstrando casos de sucesso de pessoas com dislexia, com TDAH. A gente demonstra também que isso é simplesmente um ponto da vida dele, que isso não faz dele uma pessoa menor, inferior, né? Então a gente também tenta buscar outras habilidades de vida dele para ele enxergar que ele não é o diagnóstico. O diagnóstico é apenas um ponto na vida dele, né? Que esse ponto esclarece muito da vida dele. Então, quando ele olha para trás e ele entende que ele tem esse diagnóstico, ele tem um alívio, mas ao mesmo tempo uma frustração, porque talvez não descobriu antes e teve pouca ajuda, né? Mas geralmente eles aceitam até que bem, quando tem um suporte familiar, um suporte profissional também bacana. Sim. Há vários tipos de conhecimentos? Sim, né? A gente tem até um teórico, Gardner, né? Que ele desenvolveu as inteligências múltiplas, né? Isso é bem importante. Geralmente na escola a gente cobra algumas inteligências, principalmente a lógico-matemática. Esquece a musical, a artística, a interpessoal, a intrapessoal. Então, um trabalho que a gente faz com esses adolescentes, né, com fracasso, porque ele tem o fracasso, ele já imagina que ele vai mal no vestibular, vai mal numa faculdade, ele não vai ser um nada na vida. Então, você buscar com ele as outras inteligências dele, interpessoal, musical, artística, enfim, é você mostrar um caminho para ele, além dessas dificuldades de aprendizagem. Isso é fundamental para a autoestima dele. Sim. Agora, você falou buscar essas outras habilidades na área da arte, de humanas, né? Na área de humanas. Muitas vezes, os pais que se comportam assim, ou mesmo a própria cultura na sociedade que fala, não, mas você vai fazer algum curso que não dá dinheiro, né? Tem os cursos já, né, padronizados que dão dinheiro, que quer ser engenheiro, médico, advogado. Hoje em dia isso também já deve ser revisto diante do mercado de trabalho, mas tem esse estigma, né? Você vai fazer uma coisa que não dá dinheiro e tem essa pressão também. Eu sempre tento tanto pensar na minha vida quanto dos meus clientes. É o seguinte, tem uma coisa chamada vida, que é muito maior do que profissão e dinheiro. E também a gente sabe que quando a gente faz aquilo que a gente gosta e a gente confia na gente, no nosso esforço, quase tudo vai dar algum retorno financeiro, né? A gente vai ter artistas plásticos, vamos ter pessoas de humanas, de outras áreas que, mesmo num olhar simplista, não teria talvez um retorno financeiro tão alto, mas confiando em si e enxergando esse dom que ela tem, ela vai encontrar assim, um bom caminho e tudo. Mas a gente não pode esquecer a vida. Não adianta eu ser um médico odiando minha vida, frustrado, ansioso, né? É só a gente observar, né, as taxas de suicídio, né, que são altíssimas. Então, a vida não tem que ser pesada, porque daí não aguenta, né? Então, eu tento pelo menos trabalhar muito isso, pensando a vida como um todo, né? Não vale a pena perder a vida simplesmente por cifras. Sim. Né? Rafael, observando, você falou vida pesada, vendo vídeos no YouTube de adolescentes que fazem vídeo falando dessa dificuldade na escola. Muitos vídeos têm o título assim, sou burro, sou burra, não tem mais jeito. E aí a gente vê depoimentos de outros adolescentes comentando os vídeos, e eu vou ler aqui alguns para você. Teve um que eu vi, olha, eu não sou boa em nada, como fica? Estou bem perto de reprovar e estou desistindo porque estou cansada. Sempre fico de recuperação e meu sonho é passar direto e nunca consigo. Não me sinto suficiente e vejo amigos que não estudam e tiram nota e eu acho que eu não estudo o suficiente. E assim tiro nota baixa. O que devo fazer? Só sei comer de tanta ansiedade que tenho. Aí outra, eu já fiz prova, tirei 1. A professora virou e falou, você não tem vergonha da sua nota? Você não estuda, não? Eu senti tão mal, mas fingi que estava tudo bem e que eu ia mudar. Mas eu sou burra, não adianta, já tentei de tudo e não consigo fazer nada. Isso aqui é desabafo de adolescente nos vídeos da internet, no YouTube, de outros adolescentes falando dessa dificuldade. Isso é extremamente recorrente Então, no consultório. super pesado. A gente ouve isso sistematicamente no consultório, N relatos, praticamente todo adolescente com histórico de fracasso vem com algum tipo dessas frases assim, né? E às vezes é um trabalho muito difícil quebrar esse pensamento, que é o pensamento errado, todo mundo tem seu valor, tem sua habilidade,
né, que geralmente é aquilo, é só um tipo de aprendizagem, geralmente que é avaliado, né? Então, resgatar essa autoestima é fundamental. Tanto que muitas vezes, principalmente quando já estamos falando aí de final de ensino médio, o trabalho até de orientação à escola, orientação à família, é tentar resgatar valores, resgatar a autoestima e nem tanto insistir mais em ensinar aquele conhecimento padrão, né? Isso geralmente é bem importante. Sim. Com aquele que tem a dificuldade de aprendizagem, que não tem nenhum fator interno, como os distúrbios, a repetição do conteúdo e começar por conteúdos mais fáceis, isso eleva a autoestima, impulsiona a autoestima? Isso é bem importante. Na verdade, sim, a intervenção vai ter que voltar para o conteúdo mais simples até ir para o mais complexo, né? Um problema que a gente tem com os adolescentes é quando os diagnósticos, as intervenções são tardias. Porque algumas intervenções, quando são mais simplistas, parecem meio infantis. E o adolescente acaba se rebelando por ter que fazer atividades ou situações um pouco mais infantis, mas que seriam a base do aprendizado, né? Então, por isso que seria importante o diagnóstico precoce no início da alfabetização, primeiro, segundo ano, para se evitar essa frustração, né? Mas, geralmente, o sucesso vem dessa modificação do simples ao complexo. Eu acho que um cenário comum também que me lembra muito é quando o adolescente chega em um ano da escola ou na faculdade e fala assim, mas isso você tinha que ter aprendido na escola. Uhum. Isso também é bem emblemático. Você já deveria saber, né? Infelizmente, assim, a gente tem uma cultura de mais criticar e ver o que está errado do que ver o que está bom ou do esforço, né? Isso tem que ser mudado. Eu acho que a gente tem que se abraçar mais, tentar enxergar a vida um pouco mais leve, mais entendido, né? Tem uma historinha de uma professora americana, ela passou 20 questões, né? E um aluno errou 18, né? Ela colocou mais 2 e uma carinha feliz. O aluno virou para ela e falou assim, mas professora, né? Isso aqui é um F, né? Que lá no padrão americano seria F. Ela falou, né? Que seria quase 0. Uma nota ruim. Mas por que uma cara feliz numa nota tão ruim dela? Porque você não errou todas, porque a hora que formos rever você vai procurar se esforçar mais e aprender mais, né? Então, ela até fala, né? Menos 18 tira toda a sua vida, mais 2 não é tão ruim assim. Então, às vezes, são pequenas mudanças de olhares, de atitudes, que fazem motivar, né? E é o lema que eu tenho no meu consultório, não faz perder a vida, né? Não faz perder a vida. Porque a gente está falando de adolescência, é uma vida adulta que está começando. Sim. E tem muita coisa para prometer, para entregar a esse adolescente, esse jovem. Um adolescente sem confiança, por exemplo, Jaque, ele vai, às vezes, ser forçado a escolher uma profissão que não quer, ou uma profissão por imposição da família, da tradição da família, ou às vezes até uma profissão, um vestibular um pouco mais simples de entrar para dar um orgulho para os pais, mas aquilo nunca vai completar ele, né? Com esse baixo autoconceito dele, ele vai ser um profissional que não vai confiar nele. Então, mesmo as oportunidades que ele teria, às vezes, para ganhar mais dinheiro ou ter um cargo de chefia, ele vai sentir tanta pouca confiança que ele vai naufragar, né? Entendi. E a gente vai ter que tentar corrigir isso lá na frente. Entendi. Você falou desse exemplo dos Estados Unidos da professora, nós temos um exemplo também aqui no Brasil que aconteceu há pouco tempo, no Twitter até, foi um sucesso no Twitter, teve muita repercussão, é um professor que respondeu a uma mensagem que a aluna deixou numa prova de matemática, em que ela colocou, Jorge, eu sou uma decepção em matemática, então não se assuste com o meu 0. PS, me dá um ponto. Aí ele leu essa mensagem e reescreveu a mensagem da aluna. Jorge, eu não sou uma decepção em matemática, então me ajuda a entender melhor. Aí ele responde, claro. Me dá um ponto, ele colocou, não há necessidade. Então, essa atitude também, essa responsabilidade do professor, da escola, desse ambiente em que o adolescente está envolvido, é fundamental. Esse tipo de exemplo é muito bonito de se ver. É lindo. Até o exemplo que eu dei, né, é um vídeo do TED Talk. O nome do vídeo é Toda criança, ali no caso, merece um campeão. Então, ele fala no vídeo, o educador americano fala, a necessidade da criança, do adolescente, ter alguém que confia nela, que confia em si e confia nela para aumentar essa autoestima, aumentar esse autoconceito.
O professor poderia ter cornetado essa mensagem dela, dado risada, ou até também dado um ponto e falado, o problema é dela, né? Mas ele procurou construir algo diferente para a vida dela. E isso talvez vai fazer ela ser uma pessoa melhor, né? Não simplesmente a punição ou ter dado um ponto aleatório. Com certeza ela nunca mais vai esquecer essa mensagem e vai, né, realmente assim, buscar esse resultado que ele está dizendo que, que é possível. Às vezes o que a gente precisa é alguém que confia na gente, né? Simplesmente isso, alguém que confia na gente. É bom quando é os pais, mas nem sempre dá para ser os pais. Sim. Então, pelo menos um bom professor que a gente possa confiar e se sentir motivado com ele. Rafael, a gente está falando muito do adolescente, mas vamos falar também pro adolescente. O que ele pode fazer? Bom, você, adolescente, primeiro, deixa a preguiça de lado e o celular de lado um pouquinho, que aí já é uma parte. Isso está normal, acontecendo muito, né? Mas assim, primeiro, confie nos seus pais, né? Os seus pais têm uma vivência maior, eles vão poder te ajudar geralmente, tá? Segundo tenha calma, sua vida está apenas começando. Procure seus dons, procure suas habilidades, procure aquilo que você gosta, né? Tenha calma. Não acredite também quando alguém falar que você é um fracasso, né? Tenha calma, não tenha vingança também para mostrar o contrário, mas tenha calma e vá construindo o seu dia a dia. Também não tenha pressa em encontrar sua profissão e sua habilidade. Às vezes você vai demorar anos para encontrar ela, né? A gente tem N casos aí de pessoas que foram descobrir a profissão ou sucesso com 60, 70, 80 anos de vida, né? Não vai demorar tudo isso, né? Mas nem sempre com 18, 19 você vai conseguir isso. Então tenha calma, estude, aprenda, leia, adquira conhecimentos. Esses conhecimentos algum dia, de algum modo, vai servir para a sua vida, né? Então, ter calma, eu acho que é o principal. Cada um fazer sua parte, tanto aluno, escola, família. Eu acho assim, não ter expectativa, eu falo agora como mãe até, não ter expectativa, mas sim perspectivas, eu acho que se a gente buscar. Isso. A expectativa, geralmente, ela é sempre porque a gente tem um monte de expectativa. Não é, vamos mudar essa palavra. Vai gerar frustração, né? Mas é ir um dia de cada vez, construindo, né? Também não esperar que daqui 5, 10 anos você vai fazer algo, né? Mesmo que você ainda não saiba o que você vai fazer, mas indo dentro das perspectivas diárias, dos conhecimentos diários e modificando sua vida de um modo positivo, de um modo construtivo, né? Também, assim, é importante suprir, às vezes, as emoções fáceis, né, que a adolescência gera, né, do álcool, da velocidade, das drogas. Isso, muitas vezes, é para suprimir exatamente essa frustração interna do aprendizado, da carreira profissional. Sim. E como que ele lida, o adolescente pode lidar com os pares, os colegas que, olha, chama de burro, porque não é fácil também, ele aguenta isso também, essa cobrança interna e externa, principalmente dos colegas, que são tão importantes nessa fase. Assim, um adolescente que não tem um repertório social muito grande, nenhuma habilidade muito grande para se defender, ele pode vir a cair na depressão, né, processos de bullying. Isso é muito importante os profissionais da escola estarem atentos, porque se ele não tem uma rede de 2, 3 amigos que motivam ele, que confiam nele, ele vai ter muita dificuldade para sair disso. Tem adolescentes que só têm a mim, às vezes, né? E daí eu procuro... O psicólogo. Isso, eu procuro levar isso à escola, para a escola tentar ajudar. Agora, eu acho que as modificações do adolescente, primeiro, ele tem que começar nele, diminuir as críticas sobre os outros, entender que a coisa tem que ser mais leve. Pode sim tentar explicar aos amigos dele que não gosta desse apelido, não gosta desse fato. E também tem que ter calma de entender que o mundo vai bater muito, mas que ele tem que confiar nele mesmo e procurar as habilidades nele. Uhum. E a psicologia está aí para ajudar. Sim, bastante. E tirar esse estigma, né? Vai no psicólogo também. Tem isso ainda. Eu não tenho problema para ir no psicólogo. Gente, quase não tem ninguém que tem problema lá. O que é normal? O normal é ser anormal. Mas, assim, um psicólogo é uma pessoa que conversa com você, que mostra guias, que te explica sobre sentimentos, sobre pensamentos, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar com adolescentes. Eu fugi de adolescente minha graduação inteira. Mas daí a vida foi me jogando eles e eu reparei que eles sentiam confiança em mim,
né? E hoje eu sou muito agradecido para trabalhar com os adolescentes. Daqui a pouquinho eu vou embora, eu vou atender uns aí. Que bom! E é muito legal quando eles te mandam uma mensagem, né? Então tem um adolescente que às vezes não ficou com ninguém e manda: ah, eu fiquei com alguém, consegui passar no vestibular, você me ajudou, né? Quando se forma, lembra de você. Eu já tive no mestrado agradecimentos, então isso é muito gratificante, isso não tem preço. Quer dizer, tem aonde recorrer, né? A psicologia, os psicólogos. O adolescente não está sozinho, a família principalmente não está sozinha nessa fase tão difícil. Rafael, muito boa a sua entrevista. Eu gostaria de uma consideração final, apesar que tudo que você falou foi sensacional. Eu acho que assim, eu acho que a modificação inicial tem que ser da família. Desde muito cedo, a família ser presente na vida daquela criança pequena, estar junto com ela, segurar as críticas. Críticas raramente constroem, então sempre tentar orientar nos erros e fortalecer aquilo que ocorre de bom, estar próximo aos seus filhos, né? E ensinar isso, que a vida tem que ser vivida, que a vida é leve, que ter uma profissão ou ter dinheiro não vai resolver sua vida, porque é só a gente ver quantos atores e cantores se mataram ou usaram drogas sistematicamente, né? E tinham dinheiro, fama, talvez tudo que nós queremos de algum modo, e mesmo assim isso não era suficiente para eles. Então, ter uma vida, ter aquele dia da família, então jogar um jogo de tabuleiro, fazer um passeio junto, tomar um lanche junto, isso está muito perdido. As famílias, cada um fica na sua televisão, no seu celular, né? E eu acho que a família, estando mais próximas, tudo se resolve. Eu recebo, por exemplo, alguns adolescentes que estão usando principalmente maconha. Eu só consigo reverter esse quadro, eu, pelo menos na minha ignorância aqui, né, do meu consultório, com uma maneira. Qual? Quando eu falo para o adolescente, quando eu falo para o adolescente, cara, lá na tua casa tem 2 pessoas que te amam e fazem tudo por você. Custa você não fumar? Não é nem por você, não é por achar que não faz mal, é por aqueles 2 que se matam por você. Quando ele enxerga em casa isso, ele para. Quando ele não enxerga isso, ele continua e geralmente piora. E ter sensibilidade para si mesmo e para o outro. Sim. Nossa, Rafa, fechamos assim muito bem nossa entrevista. Que bom. Olha, do coração mesmo, muito obrigada que bom, por toda a sua informação, orientação, esse bate-papo gostoso. Que bom, fico feliz pelo convite e por ter ajudado um pouquinho. Volte outras vezes. Sim, só convidar. Obrigada. E a você que nos acompanhou hoje no Saúde em Foco, nós falamos sobre a dificuldade dos adolescentes na escola. Espero que você tenha gostado. Se você quiser assistir novamente este programa ou indicar para um amigo, para a família, a gente está no YouTube. É só procurar TV Câmara São José do Rio Preto. Tem a playlist Saúde em Foco, tem vários programas. Você pode aproveitar e se inscrever em nosso canal. Quando tiver programa novo, você fica sabendo. Você pode deixar o seu joinha e também seu comentário, que eu adoro ler. Muito obrigada por sua companhia e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!